Sejam muito bem-vindos a esse próximo estudo de caso, que nós vamos trabalhar com a técnica de Transfer Learning, que é utilizada em conjunto com redes neurais convolucionais. E a ideia é nós fazermos a previsão se uma radiografia, uma imagem do pulmão é de uma pessoa saudável ou é de uma pessoa que tem a doença COVID-19. Então, para isso, nós vamos trabalhar com uma base de dados de imagens, vamos fazer a leitura dessas imagens do disco para que o sistema, após você submeter uma imagem, vai indicar automaticamente se a pessoa tem a doença ou se a pessoa é saudável. E para isso, nós vamos primeiramente fazer a importação das bibliotecas, vamos utilizar o TensorFlow 2.0 para fazer a definição da rede neural. Aqui eu coloco essa codificação TensorFlow version 2.x para que o Google Colab ele acesse essa versão do TensorFlow para nós utilizarmos ela. Fazemos o import para o TensorFlow. Com relação a essa outra importação dentro de Preprocessing Image, estamos fazendo a importação para o Image Data Generator, que como a nossa base de dados possui poucas imagens, uma técnica muito utilizada é você fazer a geração automática de imagens. Quer dizer que você vai fazer algumas transformações nas imagens originais, como por exemplo, fazer algum tipo de rotação, aumentar o zoom, diminuir o zoom. Matplotlib, Seaborn para visualização, Zipfile para descompactação de arquivos, acesso de arquivos.zip e também o NumPy para nós trabalharmos com vetores matrizes. Aqui fazemos a visualização da versão do TensorFlow que nós estamos utilizando. Vamos executar essa célula, que ele vai fazer a conexão com o ambiente do Google Colab, e nesse caso é importante que você acesse os settings do notebook e marque o Hardware Accelerator GPU, que como nós vamos trabalhar com redes neurais, com a parte de Transfer Learning, redes neurais convolucionais, é interessante termos GPU para acelerar o processamento. Com relação ao carregamento da base de dados, no Kaggle, atualmente, no início de abril de 2020, não existe uma base de dados com imagens. Portanto, nós fizemos o download manualmente dessas imagens. Inclusive, tem algumas pesquisas que têm algumas fontes para bases de dados. Eu vou mostrar alguns desses links só para você entender esse processo. Com relação ao primeiro link, esse é um site diretamente da Itália que tem vários casos da doença. Por exemplo, aqui nós temos o caso 19, caso 69 ou 68. Então, são fotos de radiografias de pulmão. Abrimos, por exemplo, um determinado link. Aqui ele vai abrir mais detalhes sobre a imagem. E o que nós podemos fazer é clicar com o botão direito salvar imagem como. Perceba que aqui tem vários outros casos. Então essa é uma maneira que nós usamos para a construção dessa base de dados, fazer o download manualmente. O segundo link é de um pesquisador que ele está trabalhando com a montagem de imagens para essa doença, então o Image Data Collection. Toda vez que você acessar esse link, provavelmente você vai ter mais atualizações. E existem várias bases de dados, não somente de pessoas que não têm a doença ou têm a doença ou Covid-19, mas outros tipos de pneumonia também. Perceba que aqui tem pneumonia bacteriana, tem algumas imagens com o Covid-19, pneumonia com alguma coisa relacionada a fungo, a MERS, a pneumonia tradicional, a SARS. Esse é um repositório bem interessante que, caso você tenha imagens, inclusive você pode enviar para esse pesquisador. A ideia é construir um repositório bem grande com vários tipos de imagens, com várias outras doenças, não só com o Covid-19, mas também outros tipos de pneumonia. Assim, por meio de uma foto da radiografia, o próprio sistema vai indicar que tipo de doença a pessoa tem. E aqui tem outro link com esse tutorial, que é a detecção do Covid-19 com implementações com TensorFlow em Keras. A base de dados que nós vamos utilizar nessa parte do curso eu extraí desse pesquisador,
do Adrian, que ele já montou as bases de dados com as categorias prontas, ou seja, não é necessário você, por exemplo, fazer o download de imagem por imagem, ou você separar, renomear as imagens. Então ele já fez esse trabalho e nós vamos utilizar a base de dados dele. Aqui tem um outro link com dados para preparação de bases de dados para medicina. Então é bem interessante que você faça a leitura desse artigo, caso você queira fazer um sistema mais robusto, que existe uma série de processamentos que você pode fazer para você conseguir fazer o tratamento dos dados. Não é somente você fazer o download das imagens, como comentei anteriormente, mas para você ter resultados melhores, você pode fazer uma série de pré-processamentos na imagem, que entra lá na ideia de processamento digital de imagens e computação gráfica. Vamos então agora para a conexão com o Google Colab. Aqui eu estou criando essa pasta content/drive para nós acessarmos. Clicamos nesse link, ele vai direcionar para a página de autorização. Eu escolho o meu usuário, aqui você precisa ter a conta no Google. Clicamos em permitir, copiamos o código de acesso, colamos esse código, apertamos um Enter para ele fazer a conexão com o Google Drive. E no meu Google Drive eu tenho esse arquivo coviddataset.zip, que você pode fazer o download nos recursos dessa aula. Se nós abrirmos o Drive, My Drive, perceba que nós temos esse arquivo .zip coviddataset 66 MB, que nós vamos fazer a descompactação. Aqui é o mesmo código que nós já havíamos trabalhado anteriormente, por isso nós só vamos repassar, não vamos fazer a digitação. Colocamos o path do arquivo, criamos o zip object, extraímos e depois fechamos para liberar memória. Aqui na parte dos arquivos, note que temos o coviddataset, temos uma pasta com as imagens de treinamento, são as imagens que têm a doença, o Covid, ou imagens de pessoas que não têm doença. Temos as imagens de teste também. Se nós abrirmos as imagens de teste, note que são pouquíssimas imagens, como não existe ainda uma base de dados oficial no Kaggle, talvez vai levar o tempo de terminar a pandemia, ou talvez de ter algum tipo de vacina ou um tratamento. E por enquanto, essa base de dados tem a tendência a ser alimentada até que todo esse processo da pandemia termine. Então, nós temos pouquíssimas imagens de teste. Nós podemos até considerar que esse estudo de caso é um estudo de caso bem preliminar. Nós temos poucas imagens de treinamento. Vamos observar essa primeira imagem, que é uma imagem de uma pessoa que tem a doença, e vamos abrir uma imagem de uma pessoa que não tem a doença. Você vai notar que a diferença é bem sutil, às vezes até difícil você identificar, mas nós podemos observar que na imagem da pessoa que tem a doença, ele tem essa parte mais escura. Só que o que nós vamos fazer é, o próprio algoritmo vai fazer essa identificação automaticamente. Com isso, fechamos essa primeira parte da aula, que a ideia foi mostrar o básico sobre esse desafio. E na próxima aula nós vamos fazer a análise de algumas dessas imagens. Obrigado e até lá!